A paz do Senhor. Hoje chegamos na lição 7 da revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, onde estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, onde estamos estudando de forma mais específica Efésios, uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu para falar sobre a igreja eleita. Escreveu especificamente aos gentios convertidos em Éfeso, mas que se dirige a nós, igreja eleita de Cristo, corpo de Cristo aqui na terra. Eu sou Janaína Botti, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. Meu objetivo nessa lição não é de forma alguma esgotar o assunto, mas apontar os principais pontos e trazer de uma forma simples e mais resumida o assunto da lição, que tem o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, o texto áureo está em Efésios 2:14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Esse Ele aqui está falando de Cristo, e de ambos os povos fez um, os judeus e os gentios convertidos. Então, somando os judeus e os gentios convertidos, Cristo, através da sua morte na cruz, sua ressurreição, fez um novo povo de Deus, a igreja eleita, o corpo de Cristo. A verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então Cristo derrubou a parede que separava Deus dos homens. De forma espiritual, Cristo derrubou a parede que é o pecado. Através da morte de Jesus na cruz, nós temos então, ao aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de forma nenhuma de intermediários e também não temos mais o pecado nos separando de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, dos versículos 14 até o 19. E eu te convido a pegar a sua Bíblia então e nos acompanhar nesse breve comentário da lição. Lembrando que esse novo povo que Jesus fez se refere à igreja de Cristo, a igreja eleita. Nós precisamos entender que há uma paz que o mundo prega, que é a ausência de conflitos. E há a paz de Deus, a paz que Deus nos dá, a paz que Cristo é na nossa vida. E a lição hoje, então, vai nos falar um pouco mais sobre isso e como essa paz surgiu na reconciliação que ocorreu na morte de Jesus na cruz. E aí, lembrando um pouquinho da lição passada, das lições passadas, se você não assistiu, elas estão disponíveis no canal. Deus se aproximou do pecador. Então não foi o pecador que se aproximou de Deus, mas Deus se aproximou do pecador. O plano de salvação, a estratégia, o desejo de ter de novo o homem próximo a si, a ação de trazer o pecador, tudo isso foi elaborado, foi pensado, foi desenhado por Deus para tirar, para remover a parede que nos separava, que separava o pecador de Deus. Então não foi por mérito nosso, não é por obras, mas nós já vimos na lição passada, é por graça, é pela graça de Deus, é por amor e por misericórdia de Deus a nós. Ele nos amou primeiro, para que então nós o amássemos. E nesse amor com que ele nos amou, ele desenhou então o plano da salvação. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Deus não quer que nenhum se perca. Então, ele desenhou esse plano da salvação querendo atrair a todos para si, através de Jesus. Mas é preciso que aceitemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. De forma literal, no templo de Jerusalém, esse templo que existia quando Jesus andou aqui na terra, e esse templo que Paulo
se refere também, nesse templo havia então ali um pátio específico para os judeus, um local específico para os gentios, que eles não podiam ultrapassar. Inclusive, esse foi o motivo da prisão de Paulo, lá em Atos 21, que ele foi acusado de colocar um gentil para dentro ali do local onde só podiam entrar os judeus. Então, quando fala aqui de parede de separação, era dessa parede, era desse local, o templo construído por Herodes, onde tinha sim um local para os gentios e tinha um lugar para os judeus. Os gentios não podiam ultrapassar, essa parede separava. Literalmente ou fisicamente, é isso que se refere aqui o texto. Mas sabemos que espiritualmente é o pecado que separa os gentios dos filhos de Deus. Os gentios dos judeus têm essa separação física, que desde a morte de Jesus não tem mais. Nós vamos ver isso na lição. Vamos ver lá em Isaías. Vamos ler aqui em Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Isso espiritualmente falando. Na lição passada, nós vimos então que a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, ela não tem Cristo, vive uma vida sem Cristo, sem pertencer a Israel, sem participar das promessas, sem esperança em Deus. É uma vida desgraçada, é uma vida de desespero. Aí Jesus veio então para derrubar essa parede do pecado, para derrubar isso que nos separava de Deus. E assim, conforme Efésios 2:18, então nós passamos a ter acesso à presença de Deus, Pelo sangue de Cristo temos entrada no Santo dos Santos, conforme está em Hebreus 10:19. E essa questão ainda dos gentios com os judeus, se refere aos mandamentos, onde os gentios não podiam adentrar, onde os judeus tinham acesso ali no templo. Nós encontramos então a lei, vamos dizer assim, dividida em 3 partes, que é a lei civil, que ela se refere ao cidadão da nação. Então, a lei civil de Israel se referia aos cidadãos de Israel. Ela foi mudada, claro, hoje está atual, se você for lá, continua tendo as leis, assim como nós aqui temos as nossas leis brasileiras, que se referem ao cidadão brasileiro. Então, essa lei civil, que se refere à missão, aqui no caso é específica a Israel. A lei moral, que a Bíblia nos dá, que a Bíblia apresenta no Velho Testamento, ela permanece até hoje para nós. Ela foi inclusive reafirmada por Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Alguns pontos da lei moral, inclusive, Jesus estreitou mais, deixou mais estreito o caminho. Por exemplo, o adultério, onde na lei mosaica, o adultério só era considerado adultério quando pego em flagrante. Jesus estreita mais. E ele fala que não é só ser pego em flagrante, mas a partir do momento que nós desejamos, que pensa, que deseja, já está ali então adulterando. E assim como várias outras coisas, ali Jesus estreitou um pouquinho mais o caminho sobre a lei moral. Então, da parte do Velho Testamento que se refere para nós hoje é a questão da lei moral. E o terceiro ponto é a lei cerimonial, que se refere aos sacrifícios e às cerimônias, às festas. E aí, em referência à lei cerimonial, é o que Jesus, ele cumpriu as 3. Ele cumpriu a lei civil, ele cumpriu a lei moral e cumpriu a lei cerimonial. Mas é essa cerimonial que Jesus veio e ao cumprir tudo ao pé da letra, inclusive com morte de cruz, então ele nos livrou, nos tirou do cumprimento da lei cerimonial. Não precisamos mais nos preocupar, porque Jesus foi o sacrifício vivo, perfeito, e também foi o sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos e tirou o véu que nos separava de Deus. Quando Jesus morreu ali na morte de cruz, na sexta-feira, o véu no templo se rasgou, eliminando aquilo que nos separava de Deus.
E a partir dali, então, Deus desfez, permitiu, né, através da morte de Jesus, que não só essa parede espiritual fosse desfeita, que é o pecado, mas também o véu físico, né, o que realmente estava ali no templo. Para se ter uma ideia, esse véu, nós já estudamos ano passado na Escola Bíblica Dominical, esse véu que se rasgou sozinho ali no templo, quando Jesus deu o último suspiro, ele só poderia ser rasgado por uma junta de bois. Ele tinha 9 metros de largura, 18 metros de altura e 76 milímetros de espessura. Tão grosso. São 7 centímetros e um pouquinho mais de 7 centímetros e meio. Então, realmente, algo muito grosso que mãos humanas não poderiam rasgar. Mas, instantaneamente, foi rasgado, foi tirado, foi eliminado o que nos separava de Deus. Então, com a morte de Jesus, então, essa lei cerimonial, ela foi abolida. Nós não precisamos mais cumprir essa parte da lei. Efésios 5,18, né? A inimizade com Deus foi desfeita. A inimizade com Deus foi desfeita na morte de Jesus na cruz. E então, agora vamos entrar na questão da paz que falamos, a paz de Deus, né? Então, essa paz pode ser um cumprimento, pode ser uma saudação, nós falamos a paz do Senhor, outros falam a paz de Cristo, paz e graça, mas essa paz pode ser uma saudação. Os judeus se cumprimentam com o shalom, que é paz. Mas o que ela realmente é? Né? O que ela realmente é? Aqui entendemos, né? Vários versículos na Bíblia vai nos dando nuances do que é essa paz. Então, paz, conforme Josué 9,15, pode ser o relacionamento entre as pessoas, sem conflitos, sem atritos. 1 Reis 5,12, falta de atrito ou bom relacionamento entre as nações. Lucas 14,32, o cessar de guerras, né? Quando um vence, o outro perde, então tem a paz, né? Que é essa ausência de conflitos. 1 Reis 4,24 ainda, um estado de tranquilidade, um estado de calmaria, que geralmente é temporário. Em Gálatas 5,22, então, vemos a paz como fruto do Espírito. E aí, em Isaías 45:7, vemos então a paz como um dom de Deus. Isaías 26:3, a paz de Deus, que basta nós confiarmos em Deus, que Ele nos dá de sua paz. Número 6:26, Deus é quem dá a paz verdadeira. E aí vamos avançando em Isaías 9:6, vemos que Jesus é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele não é só o que nos dá paz, mas ele é a própria paz. Ele é a paz. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos essa paz. 1 Tessalonicenses 5:23, vamos ler. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. E Hebreus 12:14 nos fala a seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui a paz atrelada, né, ligada ao processo de santificação. Precisamos fazer a nossa parte para viver em paz. Cristo é a nossa paz. Ele veio e desfez o conflito entre o judeu e o gentil e fez um novo povo, fez um novo homem. Novo homem, nascido de Cristo, nascido de novo. Esse novo homem representa então um novo corpo, um novo povo, a igreja eleita de Jesus. No corpo de Cristo, conforme Romanos 2:11, nós somos todos iguais, não há acepção de pessoas, não importa a classe social, se é homem, se é mulher, a idade, a cor, não importa o que temos, o que não temos. Diante de Deus, somos todos iguais. Gálatas 3:28. E aí um adendo aqui na leitura em classe, em Efésios 2:15, nós lemos, na sua carne desfez a inimizade.
isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, assim, essa paz deve existir nesse novo homem e essa paz deve existir no corpo de Cristo, a igreja eleita. Agora, se não há paz nisso que é chamado igreja eleita, então tem alguma coisa errada. Ou eu não estou me colocando no processo de santificação, ou isso que eu acho que é corpo de Cristo, então não é. Há algo de errado, eu preciso parar e ver se sou eu que não estou promovendo a paz, porque Hebreus 12, 14 fala seguir a paz com todos. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que procurar seguir, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser modelo, seguindo o modelo maior que é Jesus. Eu tenho que promover a paz. 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre paz, também no processo de santificação. Então, se não estou vendo paz, se não estou vivendo em paz, se não estou sentindo essa paz de Cristo, tem algo de errado. Eu preciso ler a palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus nos libertará, inclusive dessa falta de paz. Eu tenho que orar e buscar em Deus o motivo pelo qual eu não estou sentindo essa paz. Sim, lá em João 16:33, nós teremos aflições. Jesus nos falou isso, mas são as aflições do mundo. Espiritualmente, temos que ter e viver a paz que é Cristo. Então, vamos fazer essa análise. Estamos vivendo essa paz que é Cristo? Estamos em comunhão com a igreja de Deus? Estamos em comunhão com o corpo de Cristo? Estamos vivendo em paz? Trazendo essa reflexão dentro da lição hoje. Então, qual que é a diferença, né? Dessa paz que o mundo fala, que é a ausência de conflitos, e essa paz que Jesus fala que no mundo tereis aflições. É uma paz sobrenatural, que a nossa razão não consegue alcançar para explicar de forma racional. Mas se Jesus veio e desfez a inimizade, tirou a separação, tirou aquilo que nos separava de Deus, Jesus é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, Ele precisa reinar no nosso coração, Ele precisa reinar na nossa vida. Então essa paz, ela é a confiança de que tudo está se encaminhando conforme o plano de Deus. Essa paz é a tranquilidade de saber que eu não preciso lutar por algo, porque Deus já deu. Eu não preciso ficar lutando por um espaço diante de Deus. Eu não preciso guerrear, eu não preciso lutar para conseguir um acesso diante de Deus, porque Jesus já deu esse livre acesso. Jesus é o livre acesso. Então essa paz é muito, muito, muito superior àquela que o mundo fala de uma simples ausência de conflitos. E aí aqui por fim, então, pela cruz. É isso que nós precisamos ter muita consciência, que foi pela cruz que nós fomos reconciliados com Deus num corpo. Esse é de novo, lembrando que até Gênesis 3 não tinha nada que nos separava do homem. Adão e Eva tinham livre acesso. E aí com o pecado teve a queda e aí surgiu, se ergueu essa parede de separação. E aqui a revista nos traz, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Eu sei que muitas vezes pensamos que esse ministério de reconciliação é interno, é para a igreja, é para os irmãos aqui dentro. E pode ser. Sim, é reconciliação fazer um irmão estar em comunhão de novo com outro irmão. Mas, especificamente aqui, esse ministério de reconciliação é uma responsabilidade que nós temos, que é de levar Deus para o pecador, que é de levar Deus para o incrédulo e promover, através do evangelismo, através das missões, a reconciliação entre esse pecador com Deus. Sabemos que o Espírito Santo atua, é Ele que faz, mas é nós que temos que falar da palavra de Deus. É nós que temos a incumbência, a responsabilidade de falar do amor de Deus para o mundo incrédulo. Deus faz a parte dele, Deus desenhou esse plano de salvação, Deus cuida disso de forma individual para cada um, para cada ser humano. É o Espírito Santo que atua no coração de cada pessoa. Nós não podemos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas é nós que somos aí o meio de transporte que Deus usa para levar a palavra,
para o incrédulo, para o pecador. E isso é o ministério de reconciliação, de reconciliar, de ter esse chamado, de trazer o pecador para junto de Deus. Cristo se fez maldição por nós. Nós lemos lá em Deuteronômio 21, 22 e 23, que ele é maldito. O maior julgamento, a maior punição, o pior dos criminosos era a morte de madeiro, a morte na cruz. E Jesus morreu, teve essa morte por nós. Ele se fez maldição por nós, em Hebreus 12 e 2. Lembrando que esse criminoso que seria pregado na cruz, morte no madeiro, então ele apanhava, ele sofria ali toda uma punição, aqui na revista traz. E aí a gente lembra do filme A Paixão de Cristo, e o que mostra ali não é nada perto do que Jesus passou. Fisicamente pode até ser parecido, porque eles se basearam na Bíblia para fazer o filme, né, A Paixão de Cristo. Mas Jesus, além do físico ali, ele tinha sobre si, espiritualmente, todos os pecados da humanidade. Ele estava carregando eu e você ali. Então esse peso espiritual, nenhum filme, nenhuma palavra humana consegue medir ou consegue mensurar para representar o que significou Jesus morrer na cruz por nós, ser condenado por algo que ele não fez. E a morte de cruz era um escândalo para os judeus, era loucura para os gentios, conforme está em 1 Coríntios 1 e 23, mas Cristo aguentou, Cristo suportou, por amor a nós, por amor à humanidade, de forma coletiva, mas também por amor a cada um de nós de forma individual. Tomou o nosso lugar, conforme está em Gálatas 3 e 13. E aí, morrendo na cruz, então, ele desfez a inimizade, repetindo, né, entre Deus e o pecador. Ele nos reconciliou com Deus, Colossenses 1 e 20. E aí, assim, ele fez um novo homem, um novo povo, o corpo de Cristo, conforme está aqui em Efésios 2 e 15, a leitura em classe, e através disso, desse novo homem, desse novo nascimento, então, fazendo a paz, ele sendo a nossa paz. E assim nós somos, vamos ler aqui o versículo 16 da leitura em classe, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E a partir então da morte de Jesus na cruz, nós passamos a fazer parte da família de Deus, do povo escolhido de Deus, e podemos ser chamados como filhos de Deus. E aí, já concluindo a lição, não vamos nos esquecer que Jesus se fez maldição por nós. E através da morte de Cristo, ele reconciliou dois povos e criou um terceiro povo, um povo para si, o povo chamado povo de Deus, igreja eleita, corpo de Cristo. Mas, como corpo de Cristo, nós temos uma imensidão de promessas de Deus. Temos direitos de filhos por adoção, mas nós temos uma responsabilidade, que é levar o plano de salvação para o perdido. Não nos esqueçamos disso, mesmo nesses tempos em que estamos vivendo de isolamento. Faça uso do que te estiver à mão para levar Cristo ao pecador. Seja você, através do seu testemunho, seja um testemunho físico com os vizinhos, seja um testemunho virtual nas redes sociais. Seja você o que vai tirar o pecador do mundo e trazer para Jesus. Seja você o transporte da palavra de Deus. E seja você a Bíblia que o mundo lê. Amém? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Deus abençoe e uma boa semana.